Beleza. Pessoal, boa noite, tudo bem? Então sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Elber, sou professor de Direito de Legislação do WM Concursos. Hoje vamos trabalhar um tema de grande importância, de grande relevância para a sua prova. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Elber Chaves, sou CFS 2009 e mestre em Direitos Fundamentais. Tenho algumas pós-graduações também dentro da área do direito, né? O direito administrativo, o direito previdenciário, e gestão também de segurança pública, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início ao nosso estudo, hoje de grande importância para a sua prova aí, processo de comunicação disciplinar. Estamos adotando a seguinte metodologia de ensino. Vamos passar o conteúdo. Eu quero que os senhores, por gentileza, quero que os senhores anotem as dúvidas, e ao final dos blocos, né, nós iremos aí abrir a palavra para os senhores, para que tirem todas as arestas, né, aparem todas as dúvidas aí para a elaboração, para a confecção, né, e consumação, a criação de um processo de comunicação disciplinar. Tá joia? Então, vamos lá. Pessoal, então, antes de nós trabalharmos os textos, né, propriamente dito, né, as peças, a gente chama de peças processuais, é semelhante às peças lá do Poder Judiciário, né, a gente fala das peças diante de um litígio, de uma contenda, de um conflito, lá as regras lá de Montesquieu, dentro do Poder Judiciário, nós temos ali aquelas peças que vão se formando um todo, para o final, né, nós temos aí uma decisão, um veredicto, né, da autoridade competente, que no caso em tela é o Poder Judiciário. Nós temos aí o juiz, né, a primeira instância, a segunda instância, o desembargador, e em uma instância recursal a nível em Brasília, nós temos aí os órgãos superiores sediados em Brasília, principalmente o STJ e o STF. Então, o processo, gente, antes mesmo de a gente entrar nas peças, é importante nós contextualizarmos os artigos mais importantes que trazem essa ideia do processo de comunicação disciplinar, né? Então, nós vamos trazer essa base, nós vamos ter que estudar a base. É a mesma coisa, se a gente for estudar na matemática, a álgebra, né, a geometria, se eu começar ali na soma, na adição, na base, né? Então, é a mesma coisa. Todas as fases do estudo, eu tenho que partir do caráter principiológico, né, lá do embrião, né, da prima facie, da primazia do estudo. Então, vamos caminhar, então. Eu preparei um material bacana para que vocês entendam, desde a primazia, né, desde o início, para que o entendimento lá ao final do devido processo de comunicação disciplinar, esse seja de fato muito bem claro, muito bem esclarecido. Tá joia? Então, só lembrando, ao final do bloco, eu vou abrir 10 minutos para a gente tirar as dúvidas. Tá joia? Então, vamos lá. Então, processo de comunicação disciplinar. Primeiro, pessoal, comunicação disciplinar. Nós temos essa previsibilidade, né, que vai reger a conduta do militar, que vai gerar um processo de comunicação disciplinar. Nós temos aí, prima facie, o Código de Ética, né? A Lei 14.310 de 2002, né, que traz como base da instituição, né, a hierarquia e a disciplina. A hierarquia e a disciplina. Professor, o que é a hierarquia? Nós sabemos muito bem que a hierarquia é a ordenação das autoridades, que vai do soldado ao aluno até o coronel da ativa, né, o coronel full, né, e também, né, os militares da reserva e o reformado. Então, nós temos aí, chamamos veteranos, né, então nós temos aí os militares, a hierarquia é a ordenação das autoridades. No entanto, nós temos aí um conceito de disciplina. Professor, o que é disciplina? Disciplina é a exteriorização da ética profissional. A disciplina significa colocar para fora a ética profissional. Eu exteriorizar, né? Eu colocar para fora a ética profissional. No entanto, se o militar ele não coloca essa ética profissional para fora, ele não coloca em as situações atitudinais, comportamentais, no que tange a hierarquia e a disciplina, ele está violando, ele está ofendendo, né, essa base da nossa instituição, que é a hierarquia e a disciplina. Então, nós vamos ver o seguinte, né, o processo disciplinar é quando vem a própria administração castrense, ela vem lá apurar as faltas ou irregularidades. Então, a primeira coisa a destacar, o Código de Ética traz essa previsão, né, de comunicação disciplinar, porque tem essa previsão lá da violação da hierarquia e disciplina do Código de Ética, que é a Lei 14.310 de 2002, e veio regulamentado pelo MAPA, né, que é o Manual de Processo e Procedimento Administrativo do Estado de Minas Gerais, Resolução 4220, né, de 2012. Então, nós temos aí os documentos principais que regem, né, as questões disciplinares. Vamos lá. Então, o Código de Ética, que é a Lei 14.310,
Nós temos aí a Resolução 4220 de 2012, que é o Manual de Processo Procedimento Administrativo de Minas Gerais, né, o MAPA. Nós temos também outros documentos esparsos institucionalmente falando, né? Por exemplo, nós temos as Instruções de Corregedoria Conjunta 01, 02, que regulam as atividades, tanto de atividades disciplinares, administrativas da instituição, quanto atividade de polícia judiciária também pertencente à instituição da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Lembrando que o processo disciplinar também, gente, então, no base, as questões dentro do processo judiciário, né? Nós temos aí alguns trâmites do processo disciplinar que não podem violar, que não podem mitigar, que não podem afastar alguns preceitos, inclusive preceitos constitucionais, né? Nós temos aí lá no rol do artigo 5º da nossa Constituição Federal, direitos e garantias fundamentais, o direito individual coletivo, por exemplo, o due process of law. Professor, o que é o due process of law no latim? Professor, você está falando em inglês? Não, esse é o latim, né? Então, o due process of law é o devido processo. Então, o processo, ele vai ser regido tanto no Poder Judiciário, lá naquela tripartição de Montesquieu, o Judiciário, o Legislativo e o Executivo, tanto também nos órgãos que administrativos, no nosso caso, interno, Poder Executivo. Então, nessa ideia dos direitos fundamentais, o processo disciplinar nosso, ele tem que seguir, ele tem que estar em consonância, ele tem que convalidar as regras constitucionais dentro daquela pirâmide pura de Haskell, sua teoria pura do direito, fala que as normas de uma instituição, elas, ora, têm que respeitar as normas nacionais, né, as normas, a Constituição, que é o nosso maior documento, as normas infraconstitucionais e também, logicamente, né, as normas internacionais de direitos humanos que prescrevem, né, aos encarregados de aplicação da lei. Podemos dar exemplo de 2 documentos internacionais que são basilares também para as nossas atividades militares, né? A Convenção Americana de Direitos Humanos, o chamado de Pacto São José da Costa Rica, de 61, onde o Brasil foi signatário em 1992. Nós temos também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, né? Ou seja, após a Segunda Guerra Mundial. São 2 documentos que têm status de supralegalidade, que o Brasil adotou, ele ratificou com status de supralegalidade dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Então, o processo disciplinar, ele tem que respeitar as regras internacionais de direitos humanos, chamando de regras consuetudinárias, e as regras também previstas na Constituição Federal e as normas infraconstitucionais. E dentro das normas infraconstitucionais, nós temos aí a lei complementar, né, que nós temos aí a Lei 4.310, que é o nosso Código de Ética, e as resoluções, as normas internas da caserna, o MAPA, e as instruções conjuntas de corregedoria. Então, eu preciso contextualizar para agora, de fato, adentrarmos dentro do processo disciplinar. Tá joia? Então, vamos lá dessa início, então, esse estudo epistemológico. Vamos fazer esse epistemo, vamos recortar agora, esse é o manual de processo e procedimento administrativo do Estado de Minas Gerais. Tá joia? Então, vamos lá. Então, no seu artigo 1º, fala aqui, dentro dessa contextualização, o processo disciplinar, primeira coisa que nós falamos, né? Disciplina é a exteriorização da ética. Quando o militar, ele viola a disciplina, ele fere, ele ofende, né, a ética militar, o pundonor, o sentimento castrense, o sentimento lá do decoro, né, tanto individual quanto do decoro coletivo, né? Então, o processo disciplinar é um instrumento pelo qual a administração militar, ou seja, a nossa administração, vem apurar as faltas, né, ou seja, a falta, né, a ofensa, né, causada pelo militar, ou irregularidades, que o militar estadual vinha praticar, sendo o meio necessário para a imposição de uma sanção. Professor, eu posso punir um militar, né, a autoridade competente pode punir sem que haja o processo? Não. Senão eu estou violando aquilo que eu acabei de dizer, né? A Constituição, as normas internacionais de direitos humanos. Então, no caso em tela, a gente tem que se ter o due process of law. E dentro do due process of law, nós temos alguns pontos importantes para que, de fato, o militar ele seja assegurado dos seus direitos fundamentais. Por exemplo, ampla defesa contraditória, né? Ele se defenda e realiza autodefesa, ou a defesa técnica por meio do advogado constituído, e o contraditório. O que é o contraditório, professor? É o contraditar, é o impugnar de maneira contrária àquilo que está sendo imposto em seu desfavor, né? Então, por exemplo, reunião de meio de provas lícitas, né? Então, o processo, gente, vai dar essa garantia ao militar, né? Então, por isso que nós tínhamos aí, né, em outrora, em tempos atrás, o RDPM, né, Regime Disciplinar do Militar, né?
que não tinha, às vezes, todos aqueles preceitos constitucionais. Aí veio o nosso Código de Ética, trouxe, né, essas garantias fundamentais ao processo no que tange as questões dentro da caserna, né, questões da administração militar. Então, para que o militar seja punido, por exemplo, tem uma advertência, uma repreensão, uma prestação de serviço, uma suspensão, tem que se ter o devido processo. Então, vamos citar os processos dentro da instituição. Eu citei lá o exemplo, a PAD, né, o processo administrativo disciplinar, cujo militar tem mais de 3 anos de efetivo de serviço. O PADES é aquele administrativo sumário, cujo militar ele não tem aquela segurança jurídica, ele ainda não passou no estágio probatório, então um processo sumário, que tem menos de 3 anos de efetivo de serviço. A SAD, que é a sindicância administrativa disciplinar, aqui entra também no sistema acusatório, né? Lembrando, quando eu falo processo, gente, eu tenho a fase, eu posso subdividir, nós iremos trabalhar a fase inquisitorial, inquisitiva, e a fase acusatória, aonde aí você vai abrir para ampla defesa contraditória. Então, todos esses processos, meus irmãos, PADES, a SAD, o PCD e o PQD, que é o processo de queixa disciplinar, eles têm a fase investigatória, inquisitorial, né, para elucidar a autoria e materialidade transacional, ou criminal no caso aí, né, dependendo da situação, mas no caso, quando eu falo processo disciplinar em âmbito interno, é disciplinar, e a fase acusatória, né, fase acusatória, aonde que vai ser garantido os preceitos fundamentais, né, da defesa do auditório do devido processo. Aqui, por exemplo, eu não enquadro o RIP, né, o RIP nós poderíamos trabalhar em outra aula, que é o relatório de investigação preliminar, que é uma fase simplesmente investigatória, que eu não tenho elementos probatórios, eu não tenho ali a autoria e materialidade. Professor, o comandante, diante de um fato, ele não tem autor e não tem a materialidade. Ele vai instaurar uma SAD, ele vai instaurar um PCD, né? Ele vai determinar? Não, nesse caso, se ele não tem elementos probatórios de autoria e materialidade, de fato, ele não vai mandar, ele não vai determinar a instauração de um processo. Ele vai fazer previamente, de maneira primária, de prima facie, primazia, a fase simplesmente aquela investigatória. Por exemplo, um levantamento, um LI, um levantamento inicial por meio da agência de inteligência, ou um relatório de investigação preliminar, que é aquele que antecede um processo. Então, de fato, se você não tem elementos de autoria e materialidade transacional, ou seja, criminal para apurar, no caso em tela, se não tem elementos, vai ser o quê? RIP. Agora, professor, se eu tenho elementos, se eu tenho uma conduta e uma materialidade ali do autor, né, do militar que cometeu uma falta, uma ofensa à administração militar, aí, no caso, vai direto para o processo e vai mitigar, vai afastar, né, a parte do relatório de investigação preliminar. Então, nós temos aí essa primeira informação importante para a sua prova. Nós temos o RIP, nós temos os processos disciplinares acusatórios. Quando eu falo do RIP, o RIP é só o caráter investigatório. Eu não abro para ampla defesa contraditório. É semelhante, vamos tratar lá do inquérito presidido pelo delegado de polícia, autoridade polícia judiciária ou tenente-coronel comandante do batalhão, da autoridade delegante, mas nos crimes militares. No caso, é o caráter investigatório, inquisitorial, preparatório. Não há ampla defesa contraditória. No entanto, também os advogados, o advogado pode acompanhar, né, a parte tanto do inquérito quanto do RIP. Agora, mas não tem ampla defesa contraditória. Só o processo que tem o sistema acusatório, a fase acusatória do processo. Tá joia? Então, é um primeiro meio aí, de a gente chegar à sanção. Tá vendo, gente? Um artigo só, tanta coisa que eu falei, uma coisa só, né? Um artigo só, né? Então, sejam todos bem-vindos. Quem está entrando agora, meu nome é Elber, professor da curso, sou CFS 2009, CTSP 2006 e mestre em Direitos Fundamentais, e vamos buscar o conhecimento para que, de fato, alcancemos o nosso resultado para a tua prova. Tá joia? Artigo 2º, então, lá do MAPA, estabelece que processo disciplinar apresenta os seguintes princípios norteadores. Gente, o que é o princípio? A gente fala, né, a teoria do direito fala que o princípio também é uma norma, né? A lei é uma norma, o princípio também é uma norma. Mas o princípio, de fato, pode gerar também algumas imposições legais, né? Pode gerar também pontos importantes para que seja norteado para execução e decisão da autoridade competente. Então, o princípio também é uma norma, né? O princípio, então, é uma norma. Gente, só lembrando, então, eu vou abrir para perguntas aí, para alguma dúvida, 10 minutinhos antes do intervalo, tá, Jorge? Vamos dar um intervalinho, 10 minutinhos, o pessoal vai escrevendo as suas dúvidas aí, vai anotando as suas dúvidas, 10 minutinhos aí, nós vamos abrir para dúvidas, tá, Jorge? Para a gente não perder o nosso raciocínio. Vai anotando aí e a gente esclarece todas as dúvidas que os senhores,
que vossas senhorias têm aí durante a aula, tá joia? Então vamos lá, então, os princípios aí, o princípio principal, né, galera? O princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso aí remete lá ao cidadão comum. E nós, professor, da administração pública castrense, fala que a administração pública somente é lícito fazer aquilo que é previsto em lei, a supremacia do interesse coletivo, do direito difuso, do direito meta-trans individual. Então, o princípio da legalidade, nós fazemos aquilo que a lei manda, aquilo que a lei impera. Então, legalidade objetiva, embasar uma norma legal específica, sob pena de invalidade. Por exemplo, nós temos aí a resolução 4278 de 2013, que fala de perícia e licença. Que o militar, por exemplo, que ele tem que homologar a licença médica no mesmo dia ou no primeiro dia útil seguinte. Então, eu tenho uma norma específica aí, eu tenho uma lei, uma resolução 4278. Por exemplo, nós temos a resolução 4085 de 2010, que é a resolução de armas, né? Ou seja, eu estou combinando ali, às vezes, uma conduta do militar que está violando uma legislação, por exemplo, normas infraconstitucionais. Vamos dar um exemplo, a Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. Nós temos aí a Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso, a Lei 3.156 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós temos aí a Lei 11.343, que é a Lei de Tóxicos, Lei de Entorpecentes, né? A Lei de Tóxicos, a 11.340, a Maria da Penha. Nós temos aí a Lei 7716 de 89, a Lei de Racismo, a Lei 14.710, no caso de normas quando quitante orientação sexual. Então, assim, nós temos diversos documentos jurídicos que nós devemos embasar, né, no caso, a autoridade competente, as decisões. Tá joia? Bacana? Podemos prosseguir? Legal. Deixa eu só ver aqui se a galera aqui colocou alguma coisa aqui que podemos ajudar, né? A galera está chegando, sejam todos muito bem-vindos ao WM Concurso. Eu vou responder, vai colocando as perguntas aqui no chat, pessoal. Vai colocando a pergunta aqui no chat e nós vamos aqui responder quando der 10 minutos para a gente dar um intervalo, nós vamos responder, tá joia? Senão a gente vai perder o raciocínio. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Gente, só me dá um feedback, me dá um ok, fala assim, o raciocínio tá legal. A galera tá acompanhando meu raciocínio aí, tá legal? Só dá um feedback, galera, tá legal o raciocínio? Estamos sendo claro, conciso e preciso na informação até agora? Tranquilo? Valeu, obrigado, meu irmão. Tamo junto aí, sucesso total. Roosevelt, presidente americano dos Estados Unidos da América, da Revolução Americana, né? Da primeira geração ou dimensão, delimitado por Paulo Bolevides, né? Valério Maggioli, né? E Flávio Provezan, dos Direitos Humanos, Roosevelt, que trata da primeira geração ou dimensão dos direitos humanos. Voltando, então, para o nosso raciocínio epistemológico. Vamos lá. Então, legalidade, né? Tranquilo. Vamos embora. Caminhando, pessoal. Nós temos aí a oficialidade. Professor, esse princípio também tem que seguir, né, dentro do processo disciplinar? Tem. O que é oficialidade? Gente, mesmo que seja provocado pelo particular, por exemplo, numa situação privada, quem que faz a movimentação é a administração militar, né? Aqui é a supremacia do interesse público, do interesse coletivo, pessoal, do direito difuso, meta, trans, individual. Nós temos o princípio supralegal, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público, né? Grande importância para a prova. Pessoal, acho que tem alguém com o áudio ligado aí, por gentileza. Desliga o áudio aí, por gentileza, para não dar interferência. Intercâmbio nos Estados Unidos para falar. Por gentileza. Por gentileza, desliga o áudio, acho que tem alguém que está com o áudio ligado aí. Vamos lá. Verdade material. Gente, então o que é a verdade material? Também é um princípio norteador do processo. Quaisquer provas, desde que sejam o quê, pessoal? Obtidas licitamente em busca da verdade dos fatos. Você, como um encarregado do processo, você vai buscar nas provas, você vai buscar elucidar, né? Autoria e materialidade transgressional, no caso do PCD, por exemplo, né? Uma SAGE também, né? Então, você vai buscar as provas por obtidos meios lícitos, né? O que é um meio lícito? Um meio legal, é um meio que é garantido no ordenamento jurídico, em busca da verdade dos fatos, aquilo que de fato ocorreu. Você vai ouvir as testemunhas, você vai colher lá, você vai fazer o exame de corpo de delito, vai solicitar a perícia do exame residográfico, vai fazer lá, por exemplo, o exame de DNA daquele cidadão, no caso, para comprovar a questão disciplinar lá no ácido desribonucleico, né, a questão do DNA para provar o material genético, a questão lá, microstreamento balístico, perícia da viatura, ou seja, você vai comprovar por meio da provas lícitas, né? Lembrando que aquelas provas ilícitas que foram produzidas por meio ilícito, por exemplo, pela Lei 94.597, professor, que lei que é essa? É a lei de tortura, né? É o constrangimento físico-mental com utilização de violência, grave ameaça, né? Por exemplo, lá para buscar uma informação, declaração, corrupção. Então, essa prova, ela é totalmente expugnada na ordem jurídica, porque foi realizada por meio de
tortura, né? Então, isso aí não pode ser utilizado. E tudo que derivar daquela prova também não vai ser utilizado. Nós chamamos a teoria do fruto da árvore envenenada. Então, todas as provas ilícitas, elas têm que ser afastadas, elas têm que ser desentranhadas. Olha que interessante. O Código de Processo Penal fala que as provas ilícitas, elas têm que ser desentranhadas, né? Têm que ser rasgadas do processo, justamente para não contaminar, né, o devido processo legal. Tá joia? Informalismo, via de regra. Formalismo significa que nós temos uma forma de produzir os documentos, mas é uma forma, ela é adaptável, ela é flexível, ela é dinâmica. Olha lá, a forma deve ser prevista em lei e dispensa formas rígidas, né? Aquela que é prevista, né, gente? Nós temos aí o tempo de abertura de vista, nós temos aí a autuação, nós temos a portaria, né, que pode ser por meio de um despacho, até o nível de comandante de pelotão, né? Ou seja, nós temos ali uma flexibilização dos termos. Logicamente, existe uma formalidade, né? Mas aí preza-se um informalismo justamente para que seja totalmente flexível aquele documento. Tem a declaração, né, da testemunha, do ofendido, e vai. Garantia da defesa. Aqui, de fato, é um dos princípios mais importantes, né? Em trabalhando conjunto com o princípio da legalidade, trabalhando paralelo com o princípio da legalidade, a garantia da defesa, gente, direito constitucional, direito supraconstitucional, normas internacionais de direitos humanos, garantia da defesa. E sabemos muito bem, nós temos um princípio aí, uma regra internacional de direitos humanos, nós chamamos de princípio da presunção da inocência. Está lá no Pacto São Rosa da Costa Rica, está lá na Declaração de 48, está na Constituição, está no Código de Ética, no mapa. Defesa. A defesa, ela é importante para o devido processo. Sem a garantia da defesa, não há que se falar em processo. Ampla defesa do contraditório e do processo of law, do devido processo legal. Ampla defesa, ela vai ser realizada por meio do autodefesa, você mesmo produz a sua defesa, ou pode ser por meio do advogado constituído, né? Agora, nós iremos ver o PCD, professor, o comunicado, eu fui ali encarregado e entreguei a TAV, termo de abertura de vista, para o comunicado, ele se defender. Ele não quis se defender. E aí, professor, nesse caso, opera-se o efeito da revelia? Não, nesse caso, né, o encarregado, a autoridade competente, né, pode, no caso, ela vai, né, nomear um defensor ad hoc. Professor, o que é um defensor ad hoc? Nós iremos falar. É aquele defensor para aquele momento, né? Pode ser um militar de precedência hierárquica para realizar a defesa dentro do processo de investigação disciplinar, aquele militar que ele não constituiu, ele não quer fazer a sua defesa, ele não constituiu defensor constituído, né? É diferente um pouco da SAD. Na SAD nós temos dois processos, duas situações de defesa, a defesa prévia e a defesa final. A defesa prévia na SAD, ela é facultativa, ela não é obrigatória. Ele pode entregar em 2 dias úteis. Se ele quiser, ele não entrega. Eu não preciso nomear o defensor ad hoc na defesa prévia. Agora, na defesa final, sim, isso na SAD. Professor, a SAD é semelhante nesse ponto ao PCD? Não. Lá no PCD, tanto a defesa inicial quanto a defesa final, elas são obrigatórias. Caso ele não apresente uma defesa neste momento, há que se ter o devido a nomeação do defensor ad hoc. Tá joia? Nós iremos trabalhar isso daqui a pouco, mais detalhes. Então, só antecipando. Então, vamos lá. Razoável para o processo. Gente, o processo tem que ser razoável. O que é razoável? Ele não pode ser muito delongo, ele não pode ser muito rápido, célere, e também não pode ser muito devagar, né? Ele não pode ser muito moroso. Nós temos aí processo do Poder Judiciário que tramita 30, 40 anos. Isso aí, a pessoa às vezes até faleceu, ela perdeu o fato, né, as questões fatuais do direito, né? Então, ali já perdeu até a própria finalidade do processo. Então, o processo tem que ter um prazo razoável, que é o princípio da razoabilidade, que não seja muito longo e também não seja muito curto, porque também, se for muito curto, pessoal, pode mitigar, pode afastar direitos fundamentais, né? A produção de prova. Então, o processo ele tem que ser razoável. E os meios que garantem a sua celeridade, né? Ou seja, tanto no Poder Judiciário quanto no Poder Administrativo. Como, por exemplo, nós temos aí o exercício da ampla defesa, nós temos aí o pacto, o duplo grau de jurisdição, né? O que é o duplo grau de jurisdição? Eu posso exercer o direito de recorrer em 2 vezes, né, na instância superior, e o outro grau de recusa, ou seja, eu posso recorrer 2 vezes, duplo grau de jurisdição. Então, o processo, ele pode ser muito rápido, mas ele também não pode ser muito curto, porque ele tem que respeitar as regras fundamentais, principalmente os direitos e garantias fundamentais do acusado. Bacana? Impessoalidade, fim legal de forma impessoal. Gente,
aquela autoridade competente lá que vai apurar, que vai solucionar, né, o comandante da unidade, ou o encarregado, ou o sargento lá, né, está formando agora, né, aquele sargento, ele vai ser o encarregado do processo. Quando ele for apurar as provas, ele for ouvir testemunhas, quando ele for lá colher as informações, outras provas materiais, ele tem que ser impessoal. O que é ser impessoal? Pessoal, e ser impessoal significa o quê? Eu não favoreço um em detrimento de outro. É isso. É o princípio da probidade, é o princípio lá da probidade administrativa, da questão lá de não favorecer um em detrimento de outro. Você vai, nós vamos, por exemplo, uma intervenção de Maria da Penha. Eu escuto ali a mulher, eu escuto o homem, né? E vamos fazer valer o direito, né? O direito ele foi feito para escutar um e o outro. Todos os dois, mesmo que sejam partes opostas, nesse litígio, nessa contenda, nesse conflito, os dois são garantidores dos direitos fundamentais. Nós temos que respeitá-los e temos que ser impessoais. Nós somos o Estado, o poder público, a supremacia do interesse coletivo em detrimento do interesse particular. Então, a nossa ação, quando a gente é um encarregado de um processo de comunicação disciplinar, você vai investigar, você vai analisar, você vai abrir vista. Você tem que ser impessoal, você tem que fazer valer o direito, o devido processo legal. Tá joia? Vamos lá. Moralidade, gente, aquilo que é probo, aquilo que é justo, aquilo que é honesto, né? Moralidade vem lá de probidade administrativa. Lei 8.429/92 fala os princípios da administração pública. E a moralidade também está lá no artigo 37 da nossa Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, aquilo que é justo, aquilo que é probo, aquilo que é honesto. Todas as nossas ações, tanto no estrito cumprimento da lei legal, no dia a dia, né? Atividade ostensiva de manutenção da ordem, artigo 54 da nossa Constituição, combinado com 142, o policiamento ostensivo de manutenção da ordem, tem que se prevalecer a honestidade, a moralidade pública. Da mesma forma, quando você estiver apurando, né? Tem que buscar lá a probidade, aquilo que é razoável, aquilo que é justo, né? Eu lembro que eu vou falar, a gente, por isso tem que ser bonzinho com ninguém, nós temos que ser justos, nós temos que ser leais ao ordenamento jurídico. Bacana? Então, moralidade. Nós temos aí a publicidade. Gente, regra, o direito administrativo, o direito, né, fala que os atos da administração pública, eles são públicos, ou seja, significam o quê? Transparentes. Nós temos aí a Lei 2.507 de 2011, que é a lei de transparência, a lei de acesso à informação. Nós temos o decreto regulamentador e nós temos a resolução, se não me engano, a resolução 4320 de Minas Gerais, da Polícia de Minas, que fala a lei de acesso à informação dentro do Estado, dentro da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Então, a regra, gente, quando você está apurando os atos, eles são os atos públicos, exceto se, por interesse público, por exemplo, defesa da sociedade, interesse particular, aí vai restringir, nós vamos dar aquele carimbo, né, pessoal, de reservado, né, reservado. Mas a publicidade, ela se convalida, ela se consolida, principalmente quando ela é publicada, né, gente, ela é boletim, né, nós temos aí o BGPM reservado, nós temos o boletim interno das unidades, e o diário oficial, né, do município, do estado ou da União, né? Então, a publicidade é a regra, exceto em casos excepcionais e que serão devidamente o quê? Motivados, tá joia? Eficiência, gente, artigo 37 da nossa Constituição. Não só prestar um serviço, mas prestar um serviço com qualidade. Isso aí, essa eficiência, ela foi introduzida pela emenda constitucional número 1998, está lá no artigo 37 da nossa Constituição, que fala que não só a administração ela tem que prestar um serviço, mas ela tem que prestar um serviço com qualidade. E aqui eu faço uma ressalva a futuros sargentos, desses sargentos aí, e futuros oficiais da nossa instituição. Eficiência. E no caso em tela, se o militar ele deixou de cumprir a eficiência na elaboração, né, de um documento, de um processo de comunicação disciplinar, no caso em tela, ele pode responder, né, por desídia, né, ou seja, fez o serviço não completo, né, fez o serviço com desídia, desídia significa, né, relato de bieza, inércia, incúria, ou seja, fez mal feito. Então, isso aí, gente, é de grande importância, sabemos que nós temos que fazer muito bem feito o processo de comunicação disciplinar, porque, por exemplo, um sargento, se ele for apenado disciplinarmente por ineficiência, por ter feito sem aquela eficiência que espera-se dele, ele pode ser punido administrativamente, aquilo ali tem diversas consequências, né, pessoal? Principalmente questões financeiras, né? Uma comunicação disciplinar, uma sanção dada a um graduado, a um sargento, aquilo ali pode comprometer até a promoção, né? E se comprometer a promoção, às vezes ele deixa, né, de ser promovido um ano, ele perde, né, questões dele, na verdade não perde, deixa de ganhar o vencimento que deveria ser promovido. Então, no caso, o sargento espera-se dele muita eficiência na elaboração do documento. Então, olha lá, eficiência é o quê? Qualidade, melhor utilização possível de recurso público, né, evitar desperdício, garantia de maior rentabilidade social.
Nós temos aí motivação, gente, importante aqui, ó, é o princípio do juiz natural. O juiz, o que ele faz? Ele, nas suas decisões, ele motiva os atos. Da mesma forma, a autoridade competente. Se, no caso inteiro, você foi ali encarregado do processo, né, você tem que motivar ali o relatório, né, nós vamos ver no relatório final de conclusão do PCD, você tem que ali motivar porque você está sugerindo. É interessante que nós, encarregados, pessoal, nós sugerimos, nós estamos dando sugestão de arquivamento ou de punibilidade administrativa, ou, se for ali, visualizarmos ali um crime, que os autos sejam emitidos na PMP, né, ou para que tinha o Ministério Público, né. Então, nós vamos motivar no nosso relatório. Agora, a autoridade competente, por exemplo, está prevista no artigo 45 do Código de Ética, o comandante-geral, o chefe do MPM, o chefe do gabinete militar do governador, o corregedor e os comandantes de unidades e regiões, no caso em tela, que é o artigo 45 que fala das competências para solucionar, tem que motivar, né, a sua decisão, tá joia? Então, as decisões têm que ser motivadas. Gente, por que tem que ser motivado? Porque a partir daquela motivação, a pessoa ofendida, ela vai pegar aquele motivo e vai exercer o direito ao recurso, ao direito duplo grau de jurisdição. Então, aquele fundamento técnico jurídico que foi dado pela autoridade competente, no caso do direito ao recurso, nós temos aí, o direito do recurso disciplinar, na garantia do duplo grau de jurisdição, artigo 8º, a linha H do Pacto São José da Costa Rica, o militar ele vai exercer o direito de situação de recorribilidade, né? E o mapa fala, na primeira instância, tem os efeitos tanto devolutivo quanto os efeitos suspensivos, ou seja, o efeito devolutivo devolve a autoridade superior, remete os autos para apreciação da autoridade superior, e o efeito suspensivo, ou seja, suspende os efeitos da punibilidade até que seja ali decidido por meio da autoridade superior hierárquica, né, na primeira instância. Lembrando que em segunda instância eu tenho efeito devolutivo, não tem efeito suspensivo, tá joia? Isso aí também é uma matéria de grande importância para a prova. A primeira instância recursal, nós temos o efeito suspensivo e devolutivo. Na segunda instância, somente o efeito devolutivo, né? Ali já exaure, né, a culpabilidade, no caso, se houver, do militar. Tá? Então tem que ter motivação. Então, lá, tá lá, ó. Processo de comunicação disciplinar, nós temos a ilegalidade objetiva, a garantia da defesa é publicidade, ou seja, a oficialidade, verdade material, informalismo, razoabilidade da duração do processo, impessoalidade, ou seja, não favoreça um em detrimento de outro, princípio da moralidade, vou apurar, mas dentro da lei, né, dentro daquilo que é prova, daquilo que é honesto, daquilo que é justo, eficiência, buscar a qualidade, e a motivação, eu tenho que motivar o meu relatório do meu documento, tá? Eu vou entregar ao comandante, ele que decida, tá joia? Olha lá, pessoal, então nós estamos aí no artigo 3º. Gente, tranquila a questão até dos princípios, aí, importante nós destacarmos os princípios para que, de fato, possamos buscar o conhecimento. Então, os princípios aí, ó, importantes e relevantes que você, quando for apurar, realizar um PCD, né, você tem que tomar por base o caráter principiológico, prima facie da primazia, você tem que adotar, tem que analisar os autos, os princípios, para que seja confeccionado aquele PCD de maneira correta, tá joia? Então, vamos lá, dando prosseguimento. Gente, lembrando que no intervalinho que eu dei aí, nós vamos ter aí 10 minutinhos para tirar dúvida, eu vou esclarecendo, vou lendo ali ao lado e vou tirar dúvida do pessoal, beleza? Vai colocando as dúvidas aí, gente, no chat aí, coloca a dúvida no chat e 10 minutinhos antes do término aí do bloco, a gente responde as perguntas, tá joia? Então, vamos lá, processo disciplinar. Apresenta em regra. Gente, quantas fases tem um processo disciplinar? Por exemplo, no caso aí, também, o PCD, nós temos a SAD, nós temos aí o processo administrativo disciplinar, né? Os processos disciplinares. Instauração, 5 fases. Instauração, instrução, defesa, relatório e julgamento. Nós vamos trabalhar agora os pontos principais de cada um deles. Lembrando, gente, que você, enquanto encarregado de processo de comunicação disciplinar, você tem ali, ó, esses 3 pontos ali que vocês têm que fazer, que vocês irão trabalhar. Aonde que entra ali o encarregado de um processo de comunicação disciplinar? Entra ali na fase de instrução, defesa e relatório. A instauração, quem vai instaurar aquilo ali vai ser a autoridade competente, né? O tenente-coronel comando da unidade, ele que vai instaurar o devido processo administrativo disciplinar, né? O PCD. Quem que vai instruir? Aí é o encarregado, o comandante vai delegar, né? Ele vai encarregar um militar que realize lá a instrução do processo. Defesa, relatório, então cabe o encarregado do PCD, e o julgamento, pessoa, quem cabe julgar é a autoridade competente. O julgamento, são aquelas autoridades, ora emanadas lá no artigo 45 do Código de Ética, né? Comandante-geral,
MPM, chefe do gabinete militar, os comandantes diretores equivalentes e comandantes de unidade. Então, esse pessoal, artigo 45, são eles competentes para julgar, né, os processos penais. Então, vamos lá, instauração. Formaliza-se pela portaria ou pelo despacho inicial da autoridade competente da justa causa a instauração da operação. Lembrando, gente, que no caso inteiro de um PCD, aqui não precisa de portaria, o PCD vai ser por meio mero despacho, né? Despacho, nós vamos ver a quem pode instaurar até o nível de comandante de pelotão. Ó, que isso? Então, comandante de pelotão, nós temos aí o tenente, segundo tenente, primeiro tenente, capitão ali, né? Na verdade, o comandante de companhia, nós temos o tenente ali, o seu subalterno, ou às vezes um praça na função, né? Ele pode instaurar, né, um PCD? Pode. Ele pode instaurar um PCD. Então, outra informação importante, um praça ali, ou via de regra, um oficial subalterno, ele pode instaurar um PCD, né, tranquilamente. Logicamente que ele não vai ser autoridade para solucionar, que a autoridade para solucionar é, no mínimo, comandante de unidade. Então, no caso inteiro, para solucionar, não, mas sim para instaurar, pode. Nós iremos ver daqui a pouco, tá joia? Instrução. Então, olha isso aí, importante, o encarregado. Gente, quem que é o encarregado do PCD? Nós temos aí o comandante, ele vai instaurar, ou pode ser tenil de comandante de pelotão, ele vai instaurar. Vai numerar, vai ter um despacho, e ele vai escolher, peraí, nós temos aí, o fato ocorreu com um soldado ou um cabo da unidade. Eu tenho aí o princípio da precedência hierárquica para apurar. Vou ali nomear um terceiro sargento. Ele vai ser o encarregado do PCD. Eu vou dar a esse terceiro sargento a incumbência de elucidar os fatos. Ele vai fazer o quê? A partir do momento que ele recebe aquele documento, né, aquele despacho, ele vai dar início à elucidação dos fatos. Ele vai produzir as provas, né? Olha lá, ele vai fazer o quê lá? Ele vai dar ciência da acusação, a oportunidade por oferecer e contestar, ele vai abrir vistas, o termo de abertura de vista, TAV, àquele que está sendo, que foi o quê? Comunicado. Acompanhamento do processo pessoalmente ou por procurador, no caso do advogado constituído. Então, a instrução do processo, gente, essa fase, é quando o encarregado, né, lá o militar, ele está apurando os fatos, né? Ele vai elucidar, ele vai lá ouvir testemunha, ele vai abrir vista para aquele que foi comunicado disciplinamente. Nós iremos ver, a partir do artigo 27, fala o dever de comunicar, né? O militar que praticou um ato irregular, um ato ofensivo, a disciplina, vai ser comunicado disciplinamente, né? Nós vamos ver lá que aquele que comunicou, ele vai entregar à autoridade do comunicante, né? Ao superior hierárquico da autoridade competente do comunicante, de quem comunicou. E aqueles autos vão ser revertidos à autoridade competente do militar que foi comunicado. Nós iremos falar isso daqui a pouco. Então, primeira coisa a gente destacar. Elucidação dos fatos, essa parte de instrução, é você que vai ser o encarregado do processo de comunicação, você que vai elucidar, você que vai produzir as provas, e você vai lá fazer o termo de abertura de vista, tanto a defesa inicial quanto a defesa final, se houver necessidade. Defesa, nós já falamos, né, pessoal? É uma fase também do processo lá, curso de instrução, razões escritas de defesa. Nós temos tanto a defesa inicial quanto a defesa final. Nós vamos ver que o prazo de defesa, gente, é tranquilo, é semelhante. 5 dias úteis. 5 dias úteis. E nós temos aí, se eu tenho 2 ou mais comunicados no caso aí, aí igual a situação da sindicância, o prazo ele dobra, né? O prazo ele dobra. No caso aí, 10 dias úteis se for 2 ou mais comunicados. Vamos ver que essas questões de coautoria e participação, partícipe, né, na situação de transgressão. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, defesa, tranquilo, faz parte do processo. Relatório. Então, gente, olha aí, ó, isso é importante demais para o encarregado do processo e saber muito bem fazer um relatório. Nós vamos ver lá, descrição sintética do processo, ou seja, o que é uma situação sintética? Ele não vai colocar tudo aquilo que ele fez no processo. Ele não vai pegar o termo de declaração todo e vai colocar lá no relatório, não. Ele vai fazer um resumo, ele vai resumir, ele vai sintetizar aquilo que ele analisou. Aquele termo de declaração que ele ouviu, a defesa prévia e a defesa final, ele vai fazer um resumo daquilo ali, né? Ele vai fazer um resumo daquelas situações. E outra coisa, ele vai convalidar a força de lei, né, aquelas informações, ou ele vai refutar. No relatório, gente, você encarregado, você vai concordar com a defesa, ou no caso dela, você vai discordar.
tanto para concordar quanto para discordar, você precisa fundamentar, você precisa motivar dentro da lei que aquela conduta não era transgressão, né, no seu entendimento, né, ou que aquela conduta era uma transgressão. Então, é uma descrição sintética. Você vai colocar também a norma que foi violada, o professor violou a resolução 4035 de 2010, a lei de armas, né, a resolução de armas da instituição. Você vai colocar, você vai combinar a norma que foi violada lá no caso em tela. Né, a lei de armas, estatuto do idoso, estatuto do armamento, a lei 806990, o ECA, ou seja, que norma que ele violou? O cara cometeu um homicídio, né, residualmente, ele está respondendo de maneira residual. O artigo 121 do caput do Código Penal, você vai colocar, né, a tipicidade que foi violada. Autor responsável, quem foi o autor, quem foi o responsável, no caso daquela comunicação, daquele ato indisciplinar. Descrição analítica, né, tá vendo lá? Você vai descrever, né, de fato, você vai contra-argumentar as informações para, de fato, se tem legalidade ou não aquela conduta militar. Lembrando que eu citei a situação do artigo 121, que no caso é crime, né, mas tem a situação residual que pode responder na seara administrativa. Análise de alegações finais de defesa, né, no caso aí, no termo de abertura de juízo final, proposta fundamentada lá, de justificação, absolução ou aplicação de sanção. Então, esse aqui é um dos pontos mais importantes também, ó. De tudo que se apurou, ao final, conclui-se que o militar, ele praticou aquela conduta em legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal, no exercício regular do direito, em estado de necessidade, caso fortuito, força maior, né? Ou seja, coação moral irresistível, ou seja, ele tem que ter uma justificação, no caso de justificar ou absolver, artigo 6 e 7 do mapa. Esse também está no artigo 19, lá do Código de Ética, né? Causa de justificação. Aí temos aí a situação de absolução, ou se o militar, ele sugere, né, a aplicação de sanção. Gente, lembrando, se você, enquanto encarregado de um PCD, você for sugerir a sanção, da mesma forma que a justificativa de absolução, você tem que motivar. Você tem que colocar ali o artigo, você tem que colocar ali os fundamentos jurídicos, você tem que colocar ali os princípios, né? Nós vimos ali os princípios constitucionais que foram observados ou desobservados, ou seja, você vai colocar aquela fundamentação técnica, jurídica para o comandante, né, tomar aquela decisão, se ora determina se pune o militar ou absolve. Então, é importante você, quando for elucidar, você esclareça, né, deixa claro, deixa a transparência das informações para que ele decida, né, se ele vai concordar com você ou não, né, a partir da sua fundamentação, dos seus argumentos. Julgamento. Quem que vai julgar? A fase de julgamento tem o comandante, né, a autoridade competente, né, decisão motivada e fundamentada, proferida pela autoridade competente. Lembrando que essa aqui, gente, então é a última fase, encerra-se o processo. Mas lembrando que essa fase de julgamento não cabe a você, encarregado do processo. Você, sargento, futuro sargento, qual que é a sua parte, a sua atividade diante do processo? Instrução, né, defesa e relatório. Quem instaura vai ser a autoridade competente. E quem julga é a autoridade competente. Quem instaura, nós iremos ver no PCD, até o nível de comandante de pelotão. E quem julga? Aí não, quem julga não é nível de comandante de pelotão. Vai ser a partir só do comandante de unidade. Artigo 45 do Código de Ética. Tá joia? Isso aqui está tudo que bem esmiuçado para vocês. Então, vamos lá. Dever, então, de comunicar e investigar. É dever de quem, então, tem que comunicar e investigar. Gente, todos os integrantes da instituição têm o dever de comunicar e investigar. Primeiro, comunicar. Comunicar ato disciplinar. Quem comunica ato disciplinar? É aquele que tem precedência hierárquica. Quando eu falo precedência hierárquica, me remete lá no artigo 11 e 12 do Código do ENEM, da Lei 5.301/69. Quando eu falo de precedência hierárquica, eu falo de pós-graduação, artigo 11, inciso 1º, ou eu falo de antiguidade, artigo 11, inciso 2º, questão da antiguidade, salvo a situação funcional. Então, eu tenho aí, quem tem o dever de comunicar um ato disciplinar? Aquele que tem precedência hierárquica. Você, futuro sargento aí, se visualizou tanto um soldado, um cabo ou um terceiro mais antigo realizando um ato disciplinar, você tem um dever legal, né, de levar ao conhecimento da autoridade da administração militar aquele ato que, ora, foi ofensivo à instituição, né, aos preceitos da caserna. Então, é dever de todos os integrantes, né, zelar pela manutenção da disciplina, cumprindo e fazendo cumprir as normas e princípios da ética militar.
Artigo 28. Todo militar que presenciar, olha lá, pessoal, vejamos, hein? Então, todo militar que presenciou ou tomou conhecimento da prática de transgressão disciplinar, aquilo que ofende, né, a vida, a atividade da caserna, ou qualquer outro ato irregular, deverá levar o conhecimento da autoridade competente por meio de comunicação disciplinar. Então, no caso em tela, gente, quando eu falo de transgressão disciplinar, eu vou levar o conhecimento daquele superior hierárquico em relação ao subordinado. Agora, tem a situação também do relator reservado, quando o superior, no caso, relator reservado, quando um superior hierárquico praticou um ato contra a legalidade e a moralidade pública, um relatório reservado. Então, não é o nosso caso de estudo interno. Nós estamos trabalhando aqui em questão do PCD, da comunicação disciplinar. Então, todo militar que visualizou uma falta de preceito, né, um ato ofensivo à administração militar, ou seja, uma transgressão militar, tem um dever legal de levar ao conhecimento da autoridade competente, né? Todo militar tem esse dever legal. Então, olha lá. Então, o que é a transgressão disciplinar, né? Nós já falamos, vamos só convalidar, vamos ratificar. É toda ofensa concreta aos princípios da ética e aos deveres. Nós temos os deveres, gente, né? Vários deveres. Tanto que as transgressões penais, se nós abrirmos lá no Código de Ética, nós temos aí transgressões graves, médias e leves. As graves são 20, as médias são 19 e as leves são 7, ou seja, 20 graves, né? Cujo comportamento militar ele tem que respeitar os preceitos da ética militar previstos lá no artigo 9 do Código de Ética. Tem que se respeitar os deveres. Caso haja o descumprimento, né, desses deveres, há que ter a devida punibilidade. Então, no caso de tela, princípios da ética e dos deveres, então, violou, ofendeu, né, afastou, né, e praticou o ato ofensivo a esses deveres, há que ter a devida transgressão disciplinar, que, ora, está objetivamente, ela é especificada onde, pessoal, no Código de Ética. Professor, se eu tenho lá uma conduta militar que não está amoldada a uma tipicidade lá do artigo 13, 14 e 15, né, as transgressões graves, médias e leves, aquilo ali pode inviabilizar a sua apuração ou o seu cometimento? Não. Logicamente, a autoridade competente, o encarregado, você, sargento, vai tentar ali, aproximar, né, da conduta do agente, né, do transgressor, o militar que praticou a transgressão, de algumas daquelas tipicidades, vai tentar aproximar de uma daquelas tipicidades do artigo 13, 14 e 15. A professora não tem uma específica, então, é aquela que mais se aproxima, que será levado em consideração. Tá joia? O que é o ato irregular? É toda conduta, ainda que não tipificará objetivamente Código de Ética, contrária às normas ou justiça. Aquilo que eu acabei de dizer. Se uma conduta do militar não lhe tem exatamente, por exemplo, lá, domínio de serviço, faltou serviço, desídia, não tem. Isso aí são questões mais objetivas. Agora, questões subjetivas lá, de comportamento militar, decoro, né? O decoro ele é muito subjetivo. Nós vamos ver no artigo 64, parágrafo 1, que fala que é o decoro, né? Mas aí, por exemplo, crime praticado, crime doloso, né? Há que se ter lá o devido processo no Poder Judiciário, e aquilo ali vai ser respingado também questões lá no Código de Ética. Logicamente, vai ser tentar amoldar a conduta do militar, né, mesmo que seja na seara penal, a fato transgressonal de maneira residual, né? Então, qualquer ato que viola os preceitos da norma da ética militar, né? Artigo 29. A autoridade competente que presenciar ou tomar conhecimento da prática lá de ato irregular ou transgressão deverá adotar, né, de imediato, lógico, de suas competências, medidas para instauração de processo, procedimento administrativo adequado. Então, no caso, presenciou, tomou conhecimento de um fato irregular, vai ter que tomar as medidas, ou seja, a máquina pública ali, a situação do formalismo que nós vimos ali, né, da oficialidade, na verdade, tem que se ter essa provocação e esse trabalho da administração de apurar aquilo que foi irregular. Se eu tenho ali um autor certo daquela conduta, eu posso eu posso ter uma SAD, ou eu posso ali abrir um PCD? Posso. Se eu tenho ali elementos de conduta e materialidade, eu posso instaurar um processo. Nós vimos, né? Instauração de processo. Agora, professor, eu não sei quem praticou aquela conduta. Aquela viatura apareceu amassada, né? Houve um dano ali ao bem da administração pública. Eu não consigo delimitar já de cara quem que foi o autor, né? Que lá violou aquele preceito lá de zelar pelo patrimônio do Estado, da Fazenda Pública. Vai ser instaurado lá o quê? Um procedimento administrativo, no caso o quê? Um RIP, né? Um relatório de investigação preliminar, que faz o quê? Investigatória, porque eu não tenho ali a autoria, né, transgressional, e no fato ali para convalidar
consolidar esse nexo com a sua materialidade. Então, se eu não tenho ali o nexo de uma autoria transacional e a sua materialidade, para de fato saber quem praticou aquela conduta transacional, o comandante vai mandar esse o quê? Um RIP, relatório de investigação preliminar. Agora, se eu sei que de fato quem ele praticou ali naquele momento, ele tem 5 dias úteis ali, processo de comunicação disciplinar, PCD. Agora, aquele fato aconteceu, né? Aquele fato irregular aconteceu. Passou-se dias, levou conhecimento da autoridade competente. Ali, no caso, vai inviabilizar a apuração de fato, não vai inviabilizar. Ali, por exemplo, uma SAD. Né? Se eu tenho elementos ali já com autoria, né? Ou às vezes com vários autores ali, que podem ser sindicados, né? No caso dela, ou se eu tenho ali próximo ali do fato, o processo de comunicação disciplinar. Então, a autoridade vai analisar. Caso não tenha competência legal para apurar, olha lá, os autos, toda a documentação deve ser remetida, né, em regra, no prazo de 5 dias úteis, né, excetuando a questão do Código de Ética de delimitar prazo diverso. Mas a regra é o seguinte: você não tem competência para apurar, você tem que levar o conhecimento do quê? Em 5 dias úteis. Vamos dar um exemplo. Você ali, sargento de polícia, né, trabalha ali, né, no seu grupamento, no seu rádio patrulha, na sua atividade, no seu portfólio ali, na sua viatura ordinária, no dia a dia, na atividade de polícia ostensiva, né? Fez a comunicação disciplinar. Você tem a competência para mandar, para determinar, apurar os fatos? Não, você não tem competência para tal. Você fez a comunicação, você tem que entregar os autos à autoridade competente, no caso em tela, em 5 dias úteis. Você fez lá a comunicação disciplinar, né? Você não tem a competência para apurar. Remete os autos em 5 dias úteis. Tá joia? Inobservância do prazo. Professor, eu tenho 5 dias úteis para levar o conhecimento daquele ato irregular. Se eu não levei em 5 dias, o que vai acontecer? A inobservância do prazo regulamentar pela elaboração da comunicação de ato irregular ou do seu processamento, né, ensejará a verificação de eventual responsabilidade por quem deu causa, mas não inviabilizará o processo do fato perante a administração. O que quer dizer isso aqui? Então, se você tem 5 dias úteis para levar ao conhecimento da autoridade competente um ato irregular ou injusto, né? Um ato que ofende a administração militar, os preceitos. Então, você tem 5 dias úteis. Deu 6º dia útil, você não entregou. Isso vai inviabilizar o processamento do fato, ou seja, vai apurar, vai atrapalhar para que o fato seja investigado? Não. O fato vai ser investigado, mas aquele ali vai ensejar a você que deixou de entregar, né, no mínimo ali o quê? Uma desídia, né? No mínimo ali vai ser colocado uma desídia. Você deixou de entregar uma comunicação, um fato, naquilo que prescreve o prazo regulamentar, né? Ou ali o descobrimento de prazo, né, regulamentar. No caso de sindicância, né, no caso de processo de PCD, né? Nós temos uma comunicação só para isso, né? Uma sanção só para isso, né? A sua corregedoria deixa claro. Mas, enfim, se você deixou de entregar aquele documento em 5 dias úteis, vai ser apurado da mesma forma. Você que vai ser responsabilizado por ter deixado de entregar aquele documento. Beleza? Bom, a comunicação disciplinar, ela tem que ser clara, concisa e precisa. Gente, clara, eu tenho que colocar bem detalhado aquilo que aconteceu. Conciso. O que é concisão, gente? Concisão no caráter morfosintático, a junção da morfologia e da sintaxe no português. A concisão significa mais com menos. Eu falar mais, eu passar mais informações com menos palavras, conciso. Ou seja, eu coloco ali de fato aquilo que aconteceu, né, bem resumido, bem sintético, com menos palavras, para que seja de fato compreendido pela autoridade competente. E precisa, né? Eu vou ficar. Igual a gente vai para o interior, né? Se você entrar com um senhorzinho aí na pracinha, ele fala milhões de coisas para te contar uma situação. Ou seja, preciso. Você vai direto ao alvo, né? Você não fica lá fazendo aquele meio de campo, aquela coisa, falando uma coisinha ali que tem a ver, outra que não tem a ver, não. Tem que ser preciso. Comunicação tem que ser clara, concisa e precisa. O militar, ele chegou, por exemplo, atrasado no dia tal, na hora tal, para o ponto de serviço, segue a anexa a escala. Ponto. Claro, conciso e preciso. Contendo os dados para identificar as pessoas, coisas envolvidas, aonde que foi, o local, a data que aconteceu e o horário da ocorrência. Peraí, o militar chegou atrasado, o militar dormiu no serviço, o militar foi pego utilizando lá o bem da administração pública em favor pessoal, né, em improbidade administrativa. Então, você vai colocar local, data e horário da ocorrência e circunstâncias do fato. Sem tecer comentários e opiniões pessoais. Gente, aqui nós vimos lá um princípio, nós vimos agora, é o princípio lá da impessoalidade. O que é o princípio da impessoalidade? Eu vou colocar ali os fatos, eu vou relatar os fatos,
Eu não vou tecer comentar, eu não posso aquele cara, esse militar, ele já praticou tais condutas várias vezes, ele tem um comportamento desviando, peraí, isso é opinião minha. Isso nós vamos nos mitigar, afastar quando for realizar uma comunicação disciplinar, de colocar questões, opiniões pessoais, né? Porque eu estou violando o princípio da impessoalidade. Então, olha, bem resumidamente lá. O dever de comunicar, investigar a comunicação ou relatório reservado. Deve ser claro, conciso e preciso. Os dados pessoais, coisas envolvidas, local, data e hora, circunstâncias do fato, sem tecer comentários e opiniões pessoais. Bacana, gente, isso cai demais na prova. Na tua prova, você vai colocar que você pode tecer comentários, você pode opinar, né, questões pessoais, não. Você tem que mitigar, você tem que afastar as suas questões pessoais em relação àquele agente da lei. Tá joia? Ali colocou mais uma situação, né? Nós vamos ler aqui para a gente ratificar o conhecimento. Fala aqui, a falta de testemunhas não é fator impeditivo para a comunicação, nós vamos fazer isso aí, né? Nem causa que implique necessariamente o arquivamento do feito por insuficiência de prova, né? Nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, né? A questão, mesmo não tendo testemunha, nós temos aí a boa-fé hierárquica. O que é a boa-fé hierárquica? Mesmo não tendo prova, no caso em tela, garante-se a boa-fé hierárquica, que o agente, dentro da precedência hierárquica, ele tem a boa-fé. Então, cabe ali no militar, o ônus da prova, cabe ao militar ali, que é precedido, né, hierarquicamente, ele buscar, né, se defender, né? Ou seja, porque, via de regra, nós temos um princípio da boa-fé hierárquica, que fala que o superior hierárquico, via de regra, tem essa boa-fé. Então, cabe ali o acusado, o comunicado, ele se defender, ele buscar ali, dentro da sua ampla defesa petitória, os meios de prova, né, probatórios, para a garantia da sua inocência transgressional. Tá joia? Vamos lá, dando continuidade. Visando facilitar o processo, né, pela administração, é recomendado que na comunicação, olha lá, sejam incluídos, sempre que houver, rol de testemunhas e demais provas. Então, aqui, o militar voltou ao serviço, anexa a escala, né, anexa a escala, que daria uma prova que ele estava escalado, e ora, ele não compareceu, né? Fotos, fotografias, filmagens, né? Hoje nós temos aí a utilização de smartphones, nós temos a utilização de celulares, tablets, para facilitar câmeras, né? De vídeo, de fato, meios tecnológicos, para garantir, inclusive, da nossa inocência, né? No caso dela. Então, deve ser anexada a comunicação. A falta de testemunha, olha lá, pessoal, o que nós estamos falando ali agora? Não é fator impeditivo que, para o fato, seja comunicado. Tem testemunha, não. Nós não vamos relatar o fato, não tem nada a ver. Né? Não é um fato impeditivo se não ter testemunha. E lembrando, nós falamos, né, da boa-fé hierárquica, bem como não é causa que implica o arquivamento por insuficiência de prova. Professor, nós temos ali eu e o meu subordinado. Eu vi ele cometendo a transgressão, vou fazer a comunicação, não vai. Independente se tiver provas, se tiver testemunhas. Porque no caso interno, via de regra, ele tem que mostrar que é inocente. Nós temos aí o princípio da boa-fé hierárquica. Boa-fé hierárquica. Artigo 31. As notícias que contiverem indícios de autoria e materialidade de crime militar deverão ser objeto de portarias de IPM. Olha lá. Somente indícios de transgressão disciplinar ensejarão procedimentos administrativos. Gente, nós temos aí, dentro da tripartição de Montesquieu, temos aí a fase, nós temos as situações penais e as situações administrativas, questão do Poder Executivo. Se, de fato, se visualizou ali prática de crime, né? Crime praticado por militar, e no caso do PM é crime militar. Lembrando que a partir de 2017, gente, todos os agentes da lei militar do Estado, trabalhando no estrito cumprimento legal, ou agindo em razão da função, não é mais crime comum. Isso vai cair na matéria de direito penal militar. Isso eu vou dar aula, né? Mais para frente, de direito penal militar, nós vamos estudar isso aí. Se o militar, ele está no estrito cumprimento legal, agindo em razão da função, viola, por exemplo, a 8069, 90, o ECA, viola a 11.340, Maria da Penha, viola 11.343, Torso, 10.826, 2003, Estatuto de Isolamento, qualquer legislação extravagante, o Código Penal, o Código Penal, se violou de serviço, não é mais crime comum, é crime militar, desde 2017. Então, gente, é crime militar, seja qual for, cometeu
a 13869 de 2019. Lei que, professor, que lei que é essa? É a nova lei de abuso de autoridade, a 13869 de 2019. Ou seja, se o militar entrou para cumprimento de mandado de prisão ou de apreensão depois das 21 às 5 horas da manhã, né, comete abuso de autoridade. E se ele tiver serviço, está de serviço. Então, que crime militar. Se é crime militar, quem vai investigar vai ser a autoridade de polícia judiciária militar, é crime militar. E quem vai processar? Justiça castrense, justiça militar. Cometeu 9.497 de tortura, crime comum militar, crime militar. Então vai ser apurado, investigado pela unidade, como o tenente coronel comandante da unidade, IPM, e vai ser processado na justiça militar. Nós temos uma exceção que não todos os crimes militares, todos, sem exceção, são investigados pela autoridade de polícia judiciária militar, tenente coronel comandante do batalhão, autoridade delegante, que ele delega isso ao oficial subalterno, né? Oficial subalterno, oficial intermediário, né? Então, uma situação, lembrando que a fase de inquérito, todos os crimes militares são apurados por nós, militares, todos. Agora, nós temos uma situação que o processo não é pela justiça castrense militar. Uma situação com uma exceção. Isso cai em todos os concursos da Polícia Militar e, sem sombra de dúvida, vai cair a prova do direito penal militar. Os crimes dolosos praticados por militar contra civil, né? O devido processo vai ser do tribunal, do júri, mas quem investiga somos nós, a autoridade de polícia judiciária militar, tenente-coronel, comandante militar. Isso aí, gente, inclusive, foi várias discussões, várias celeumas, né, com a autoridade de polícia judiciária, delegado de polícia, porque no caso em tela, nós temos aí a prerrogativa, tanto da ação do inquérito, quanto da questão do processo. Olha aí, isso aqui você vai combinar, o artigo 9º, parágrafo único, do Código Penal, né, o parágrafo 1º do Código Penal, combinado com o artigo 82, parágrafo 2º do Código de Processo Penal Militar, fala que os crimes dolosos praticados por militar, quem investiga somos nós, a autoridade judiciária militar, por meio do IPM. Findou o IPM, os autos serão remetidos à Justiça Militar. Olha agora, pessoal, remeteu os autos à Justiça Militar. A Justiça Militar, o que vai fazer? Vai declinar competência a Tribunal do Júri. Então, os crimes dolosos praticados por militar contra civil, doloso, homicídio, quem investiga? IPM, Autoridade Judiciária Militar. Quem processa, quem julga? Tribunal do Júri. Artigo 9º do Código Penal, combinado com o artigo 182, artigo 82, parágrafo 2º do Código de Processo Penal Militar. Então, eu tenho a seara penal. Eu só fiz uma ressalva aqui, porque é uma questão de prova, sem sombra de dúvida, lá na sua matéria de Direito Penal Militar. Então, nós temos a situação de crime e nós temos a situação de transgressão. Gente, lembrando que se eu sou encarregado no PCD, eu vou apurar crime? É claro que não. Nós temos questões diferentes. A autoridade lá que vai apurar um inquérito é um oficial, por força da autoridade judiciária do CPPM, quem investiga crimes militares é um oficial, né? Nós aqui, no caso em tela, podemos aqui averiguar, investigar um ato inquisitorial preparatório, né, somente de transgressões administrativas disciplinares. Então, nós temos situações diferentes. Se diante de uma apuração sua ali, visualizou um crime, os autos têm que ser feito um relatório e imediatamente encaminhado para a autoridade competente, porque sai da nossa seara, no caso dela. Se visualizou um crime, tem que ser apurado por meio do inquérito policial militar. Joia? Vamos dar continuidade. Vamos lá. Gente, só lembrando, vai anotando as dúvidas aí, lá nos comentários, e 10 minutinhos antes aí nós vamos esclarecer justamente para potencializar o estudo e maximizar o seu resultado. Então, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Elber, sou professor de Direito WM Concursos, estamos aqui buscando aqui ajudá-los para essas suas provas, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos lá. Então, se restarem indícios de autoria e materialidade de crime militar, olha lá, pessoal, ó, e transgressão disciplinar, autônomos e desconexos entre si, poderá instaurar concomitantemente um IPM e o processo ou procedimento administrativo adequado. Então, olha que interessante, pessoal. Então, se naquela prática do militar houve um crime, um indício, né? Indício, ou seja, tinha um vestígio e aquele vestígio ele foi comprovado lá na criminalística, né? Lá na criminogênese, lá no estudo lá da criminalística. Houve um vestígio e esse vestígio ele foi confirmado, ele virou um indício. Então, um indício, autoria e materialidade, tanto de crime e transgressão, podem ser ali, ó,
instaurados concomitantemente, ou seja, paralelamente, o inquérito, né, que vai apurar o crime, quanto o processo administrativo disciplinar, que vai apurar o quê? A transgressão do caso interno. Agora, lembra que eu falei com vocês, professor, eu não sei, a autoridade competente não sabe quem que é o autor e a materialidade do fato. E aí, vai ser instaurado um PCD? Vai ser instaurado uma SAD? Não. Nesse caso, gente, se tem dúvida quem é o autor e a sua materialidade, vai ter que fazer uma investigação, o que, pessoal? Preliminar, né? Vai se investigar. E qual procedimento que vai ser colocado em tela? Um relatório de investigação preliminar, que aqui não tem a fase acusatória. Aqui somente tem a fase de investigação, né? Nós temos aí, igual lá do Ministério Público, né, a PIC, né? É processo de investigação criminal. O Ministério Público também está investigando agora, gente, né? Interessante, né? Nós temos essa ideia, né? A divisão de funções, né, do artigo 144, o Ministério Público da Defensoria, o GAECO, né, trabalhando, o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, realizando essa atividade, né, ostensiva, né? E no caso dela, nós iremos investigar, né? Mas por meio de relatório de investigação preliminar. Daria um encarregado e ele investiga. Mas lembrando que vai ser investigado quando eu tiver dúvidas, né, de autoria e materialidade, né? Adoção de providência de polícia judiciária, nós já falamos, né? No caso do APF, né, auto de flagrante delito ou extração de PM. Se tem um militar particular, um crime, tem ali autoria e materialidade, vai se consubstanciar o artigo 302 do CPP, do Código Processual Penal, flagrante delito próprio e impróprio presumido, o artigo 302, ou, no caso do crime militar, o artigo 244 do CPPM, né, o flagrante, né, o flagrante, né, está cometendo, acaba de cometê-lo, é perseguido logo após, ou encontrado logo depois, com materiais e instrumentos que constituem o autor do fato, né? Nós temos o flagrante aí, delito próprio, impróprio ou presumido, né? Lembrando o caso em tela. Olha lá, então a PF, se tiver elementos de autoria e materialidade, se não tiver autoria e materialidade de crime, instaurar o PM, lembrando que vai ser instaurado o PM em crimes militares, se o militar tiver de serviço, é crime militar. A professora cometeu uma abuso de idade, está de serviço, é crime militar. Cometeu a tortura, é crime militar. Porque nós tivemos alteração, né, em 2017, do Código de Penal Militar. Grande importância para a prova. Olha lá, guardam prioridade em relação às providências disciplinares. Gente, o que está falando aqui? Se eu tenho o crime e se eu tenho a transgressão, o que vai ter prioridade? A apuração do crime ou da infração disciplinar? A regra, a apuração do crime. Nada obsta, né, de concorrer paralelamente à transgressão, né? Agora, olha que interessante aqui, ó, o que eles colocam aqui no parágrafo 3º, lá. Será processada em regra após a conclusão do procedimento administrativo criminal. Em regra. Lógico que tem exceção? Tem. Claro que, dependendo do tipo de crime que o militar estiver sendo processado, vai concorrer paralelamente a uma transgressão também residual. Lá na instituição de corregedoria, gente, quando eu dou aula pro pessoal lá do HP, né, do CHO, do CFS, a turma lá, tem aquela transgressão grave, né, a prática de crime doloso, né, a transgressão no inciso 2º, artigo 13, prática de crime doloso. E a própria instituição conjunta de corregedoria fala que deve-se aguardar a decisão do trânsito em julgado desse crime praticado por militar, esse crime doloso, para que, de fato, depois tenha uma residual. Deve-se aguardar o fim do processo, o exaurimento da culpabilidade daquele agente lá do processo penal, para que depois instaure um processo administrativo. Por que isso, professor? Justamente para não violar ali preceitos fundamentais. Qual preceito fundamental que o interno estamos discutindo? A presunção de inocência. Que nós sabemos muito bem, artigo 5º, Direitos e Garantias Fundamentais, Declaração Universal de Direitos Humanos, Pacto São José, fala aqui, presume-se inocente até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. Então, a regra, processos e investigação criminal e, em seguida, o processo disciplinar. Nada obsta deles concorrerem concomitantemente. Mas a regra, olha aí, vejamos, hein? Lembrando que o direito, gente, existe regra, existe exceção. O direito, ele é poroso, ele é lacunoso, ele é aberto, ele é flexível, ele é dinâmico, ele não é estático, né? Ele não é engessado, ele é flexível. Toda hora o pessoal agora de MTPs, né? Os novos cadernos doutrinários, MTP 01, 2, 3, 4, 5, né? Ou seja, há uma flexibilização, há um dinamismo quanto às nossas intervenções policiais.
Então, a regra, gente, conforme aqui o ordenamento, eu falo aqui, processa primeiramente o crime, analisa a autoria e materialidade, o devido processo, e depois, residualmente, vamos apurar questões disciplinares administrativas. Agora, pode ser apurado concomitante? Pode, mas a regra é esperar a decisão criminal, caso esteja respondendo criminalmente. Tá joia? Então, vamos lá. Artigo 35. Então, comunicação disciplinar, de novo, né? Vai ser feita, assinada por militar possuidor de precedência hierárquica em relação ao comunicado. Professor, o que é precedência hierárquica? Artigo 11 e 12 do EMENG. Precedência hierárquica é regulada de duas formas. Ou pela posto-graduação, se eu tenho um soldado, o cabo é o mais antigo, ele tem precedência hierárquica, ou pela antiguidade. Nós temos antiguidade aí, ó. Artigo 12, né? Fala da questão da antiguidade. Aquele que foi promovido e nomeado, primeiramente. O segundo critério, graus hierárquicos anteriores. O terceiro critério, data de praça. O quarto critério, data de nascimento, né? Nós temos aí a antiguidade. Então, você aí, em relação a outro cabo, né? Ou o sargento novo aí que está formando agora, você vai analisar a questão da antiguidade aí para fazer comunicação disciplinar. Bacana? Dirigir, você vai dirigir-se a quem? Para o pessoal, ao comandante, diretor, chefe do comunicante, acerca do ato fato contrário à disciplina. Outra dúvida que sempre cai na prova. Professor, eu fiz a comunicação disciplinar do militar. Eu vou encaminhar para o chefe dele ou para o meu chefe? O meu chefe. Eu vou encaminhar para o chefe do comunicante, aquele que faz a comunicação. Tá joia? No caso, se ele não for autoridade competente para apurar, ele vai remeter os autos, ele vai encaminhar os autos à autoridade do militar comunicado. Inclusive, a própria corregedoria fala, né? Se a corregedoria fizer o processo, né? Disciplinar do militar, o CDMU, por exemplo, vai ser o CDMU da unidade do militar faltoso. Então, da mesma forma, você vai encaminhar a comunicação disciplinar ao seu chefe, ou seja, você é o comunicante, você está fazendo a comunicação, e ele vai declinando competência à autoridade competente. Tá joia? Ato ou fato contrário à disciplina. E disciplina significa exteriorização da ética profissional. Tá joia? Então, você vai encaminhar os autos da comunicação não ao chefe comunicado, né, que foi comunicado, mas o seu chefe, o chefe do comunicante, aquele que você fez, você entrega ao seu chefe, e ele que vai remeter os autos à autoridade competente. Tá joia? Parágrafo terceiro. Se a autoridade competente vislumbrar causas de justificação e absolvição, artigo 6º e 7 do manual, vai formalizar diretamente o ato motivado e fundamentado de arquivamento, sem necessidade de instalação de processo regular e de manifestação sem demora. Vamos dar um exemplo? O militar faltou ao serviço. Opa, falta de serviço é uma questão grave, né? Nós sabemos, no caso interno, o comunicante tem 5 dias úteis para entregar a comunicação à autoridade competente. 5 dias úteis, beleza. Aí o que ele faz? Ele aguarda, aí ele entrega lá a comunicação. Beleza, entregou a comunicação no 4º, 5º dia útil. Aí o militar, ele faltou serviço, contudo, ele estava de licença médica, ele pegou a licença, entrou em contato, né? Mas mesmo assim, a autoridade fez a comunicação, entrou em contato, homologou no primeiro dia útil, conforme a resolução, né? E se deixar de homologar, a gente sabe que é falta de serviço, está na corregedoria, nós falamos isso numa aula anterior, se não homologar a transgressão no mesmo dia ou no primeiro dia útil seguinte, conforme a resolução 42/71 de 2013, é considerado pela instituição como falta de serviço. Ele homologou e, no caso interno, já está homologado. Entra em contato com nós, vê ali que está homologado, né? Nem precisa aí determinar um encarregado para apurar os fatos, né? Então, é um exemplo aí que acontece cotidianamente. O militar falta de serviço, faz a comunicação disciplinar dele, mas ele está amparado, ele vai no hospital, ele estava bem, né, de saúde, né? E entra em contato com o chefe, fala no local de cumprimento da licença, e vai lá no outro dia, ou no mesmo dia, e homologa a licença. No caso dela, ele está amparado. Aí, nesse caso, a autoridade visualizou causa prévia de justificação e absolvição, né? Vai arquivar os autos e sem necessidade de encaminhamento ao CDMU. Agora, professor, se não tem ali, ausência de dados ou existência... tá. Importante destacar isso aqui, Eu ia falar outra coisa, mas vamos passar isso aqui primeiro, na ordem, né? Professor, se na comunicação disciplinar não tem o horário, não tem o número de polícia do militar. Eu já vi muitos advogados, né, usarem essa estratégia para arquivar a comunicação disciplinar. E aí, professor, isso vai ser arquivado com essa falta, às vezes, de um nome completo? Às vezes errou o nome do militar.
Isso aí tem que arquivar, vai ser um processo nulo? Não. Não caracteriza nulidade do processo e nem do ato. Olha aí, ó, a ausência de atos ou existência de erros de escrita, nós chamamos de erros materiais, não caracteriza a nulidade do ato, mas mera irregularidade, que vai ser corrigida, vai ser sanada. Quem pode sanar? O próprio comunicante. Por exemplo, o nome do militar estava errado, o número de polícia dele, o horário, local, né? Vai ser corrigido pela administração ou pelo encarregado da apuração. Ou seja, o encarregado, você lá, um encarregado do PCD, você viu que o nome da pessoa errado, o local onde foi colocado o cometimento daquela transação, você vai fazer a devida correção. Isso é atos meramente erros materiais que devem ser corrigidos, né? Nós temos, inclusive, uma súmula vinculante do Tribunal Federal que fala sobre isso, o princípio da tutela, que a própria administração, quando ela é evada de vícios, ela mesmo pode retificar, corrigir os seus atos, né? Então, o caso em tela não gera nulidade. Então, ali, ó, cai por terra aquele argumento do advogado constituído, que aquilo ali é nulidade do processo. Não, aquilo ali vai ser corrigido, que é o erro meramente material. Bacana? Artigo 3º, pessoal, recebida a comunicação, olha lá, não visualizou de imediato causa prévia de justificação ou absolvição. Não visualizou. Vai designar lá, no prazo de 10 dias úteis, por meio do despacho, um encarregado para elaboração do PCD. Então, no caso, gente, autoridade competente, ela não viu ali que tem causa de justificação ou absolvição, vai determinar por meio de um despacho, né, em 10 dias úteis. Então, a pessoa, a autoridade competente, tem 10 dias para colocar lá, por exemplo, um sargento ou um cabo ou soldado que pode ali ser o encarregado do PCD. Bacana, gente? Não é só sargento de oficial, não, gente. Aqui o cabo soldado também pode fazer ser o encarregado de um PCD. Nós iremos ver daqui a pouco, né? Então, ele pode lá, ele vai designar em 10 dias úteis um militar para investigar, para fazer, no caso, aí, o processo de comunicação disciplinar, todo o processo, por meio de despacho. Até que nível de autoridade vai despachar para que seja apurado? Olha lá, pessoal, questão de prova, hein? Anota isso aí, hein? A instauração ocorrerá por intermédio de despacho de autoridade militar até um nível mínimo de comandante de pelotão. Então, o tenente, o oficial subalterno, ele pode instaurar, determinar a instauração de um PCD? Pode, tranquilamente, por meio de um despacho. Pega o documento lá, despacha, né? E numera, nós vamos ver lá que tem a numeração, ela vai solicitar a seção de recursos humanos, a numeração, o número do procedimento, tranquilo, né? Igual, por exemplo, se for um pelotão fora, né, daquela cidade, igual acontece muito, né, no interior de Minas, no interior, né? Vai ser feito o despacho com o nível de comandante de pelotão. Deixa eu só voltar aqui, só para a gente relembrar. Então, o comandante de pelotão, ele pode instaurar um PCD? Pode. Agora, pergunta para a prova, ele pode solucionar? Não. Ele não pode solucionar, porque ele não é uma das autoridades previstas no artigo 45 do Código de Ética. Professor, quais são as autoridades? Até o nível de comandante de unidade. Então, até o nível de comandante de batalhão, ele deve, ele vai solucionar. O comandante de pelotão, ele pode instaurar. O comandante de pelotão, de companhia, né? Ele tem essa competência para despachar. A instauração do PCD tem, mas não tem para solucionar, porque a solução cabe às autoridades elencadas no rol do artigo 45 do Código de Ética. Tá joia? Então, só para nós lembrarmos. Parágrafo 3º. A autoridade que mandou instaurar o PCD, não sendo competente também, para solucionar, tem que encaminhar o quê? No prazo de 5 dias úteis à autoridade competente. Quem que é essa autoridade competente? Está aqui, pessoal, aquelas autoridades do artigo 45 do Código de Ética. Quem são elas? Comandante-geral, comandante do MPM, gabinete militar do governador, os comandantes de diretorias equivalentes, né, comandantes de regiões, e até o nível de comandante de unidade. Então, essas são as autoridades que, de fato, vão solucionar aquele PCD. Bacana? Bacana? Show de bola. Artigo 37, encarregado do PCD. Quais são, então, as providências que o encarregado ele vai ter diante daquele processo? Quais são as providências? Primeiro, ele vai abrir... Qual que é o primeiro documento dele ali, pessoal? Qual que é o primeiro documento ali que ele vai fazer aquela instrução probatória? Nós vimos nas etapas, né? Que o encarregado, o militar, o sargento, agora recém-formado, o que ele vai fazer? Ele vai abrir vistas ao comunicado.
Ele vai abrir o termo de abertura de vista, ele vai fazer o TAV, né? Ele vai elaborar o TAV, né? Ele vai entregar ao comunicado. Aquele que foi comunicado, foi feita a comunicação do militar, o comunicante, né, que fez a comunicação, entregou os autos ao comandante. O comandante, o que ele fez? Né? Até o nível de comandante de pelotão, ele te colocou como encarregado. Você que vai ser lá um encarregado de um PCD. O que você vai fazer? O primeiro ato que você, sargento, recém-formado, vai fazer. Primeiro ato, você vai pegar aquele documento, você vai fazer, igual a gente chama assim, do libelo acusatório. É o libelo de acusação que pesa em desfavor do militar. Então, você vai abrir vistas àquela pessoa que foi comunicada disciplinarmente. Você vai entregar lá o TAV, termo de abertura de vista. Então, é o primeiro documento, gente. Primeiro documento aí, o termo de abertura de vista, para que apresente as alegações de defesa por escrito no prazo de 5 dias úteis. Lembrando que nós temos uma diferença aqui da SAD, da Sindicância Administrativa Disciplinar. Há 13 anos aí, né, eu mexo com SAD, né, eu sou encarregado de SAD, né, tanto de SAD como de PCD. A SAD, ela tem a defesa prévia em 2 dias úteis, né, a defesa prévia. Lembrando que tanto a defesa prévia quanto a final, tanto do PCD quanto da SAD, não entram no prazo do processo. Nós iremos ver lá que o PCD tem 15 mais 10 dias de prazo, né, 15 é o ordinário e 10 dias que pode ser prorrogado, né, tirando a situação lá de sobrestamento e de nova renovação. Mas o caso, em tela, não conta o prazo dos 15 dias, né, do PCD, nós iremos ver lá, tanto a defesa inicial quanto a defesa final. Então, olha lá, foi escrito o caso de 5 dias úteis. Nós iremos ver que ele tem que apresentar a defesa. A professora apresentou a defesa. Opa, nomeia defensor ad hoc. Nós iremos ver daqui a pouco. Nomeia defensor ad hoc. 2. Recebidas as alegações de defesa. Olha lá, agora, gente, é interessante destacar isso aqui. Isso é importante demais essa parte aqui, hein? Professor, o militar, eu entreguei o termo de abertura de vista para ele. Né? Beleza. Ele me entregou em 5 dias úteis. Eu recebi as alegações de defesa. E eu verifiquei a existência de causa de justificação e absolvição. O que você vai fazer? Você vai propor o arquivamento do processo de comunicação disciplinar mediante relatório sucinto e motivado. Então, você pegou ali, primeiro tempo, primeira situação, você vai abrir vista para o sindicato, para o comunicado. Entregou a abertura de vista para ele, a TAV. Ele te entregou a defesa, você leu a defesa ali, ele colocou a prova ali, de causas ali no estrito cumprimento do dever legal, no exercício regular do direito, caso fortuito ou força maior, legítima defesa, o fato não constitui a causa de absolvição, não constitui infração disciplinar, o fato é uma atipicidade transgressional, não houve, né? Eu não sou o fato, uma falta de autoria transgressional, ou seja, ele motivou, né? Aí o que você vai fazer? Você vai propor o arquivamento, né? Lembrando que a solução não é sua, gente. Aqui, nós, enquanto encarregados, nós sugerimos ao comandante, nós proporemos. A ideia nossa de encarregado de um PCD, por exemplo, a solução não é nossa, a solução é do comandante. E nós fazemos o quê? Nós demos a sugestão técnica e jurídica. Nós vamos propor o arquivamento. Por quê? Quando o militar ele entregou a sua defesa, apresentou causa de justificação e absolvição, né, nós vamos ali, eu vou propor o arquivamento. Vou fazer lá o relatório e eu vou motivar isso aqui com aquelas provas que o militar me apresentou. Tá, joia? Agora, eu recebi a defesa prévia dele, a primeira defesa, né? Nós vamos ver que são 2 defesas, a defesa inicial e a defesa final. Se na defesa inicial eu verifiquei a ocorrência de transgressão por parte do comunicado, opa, a transgressão, ele praticou a transgressão, e não tem necessidade de ouvir pessoas, testemunhas e nem produzir mais provas, não tem. Ou seja, está claro que tem as provas do processo, que são anexas, né, que vieram anexas, as provas, que ele cometeu a transgressão. O que você vai fazer? Você vai abrir vista para a defesa final do comunicado? Não. Se você ali viu, você não precisa ouvir ninguém. Ou seja, geralmente, quando é essa situação, gente, quando você já tem provas, já está anexas, né? Várias provas anexas ao documento, né? Anexas ao documento, em anexo ao documento. Né? Então, o que você vai fazer no caso em tela lá? Você vai, pegou a termo de vista, a defesa, e visualizou que já tem transgressão, você não precisa ouvir ninguém, já tem todas as provas necessárias, você vai fazer o relatório, tipificar a transgressão, motivar e remeter os autos, né, ao comandante, para ele decida. Então, você não vai abrir vistas finais.
Então, é interessante, muita gente me pergunta nos batalhões, na unidade, né? Ah, professor, no caso em tela, se eu peguei fiz a abertura de vista, peguei a defesa inicial, de fato, eu vi ele que tem transgressão, eu não quero ouvir ninguém, eu não tenho mais testemunho, não tem ninguém para ouvir. Eu posso já fazer um relatório propondo a transição, a tipificação da transição? Pode, tranquilamente, sem estresse nenhum. Da mesma forma, no caso de absorção. Se você visualizou ali que tem causa de absorção, é o que nós falamos aqui no caso em tela, olha lá, tem causa de absorção, você já vai fazer um relatório propondo um arquivamento. Agora, se tem questões ocorrer de transgressão disciplinar, lá no artigo 13, 14 e 15, né? Ou seja, houve um amoldamento e não precisa ouvir mais ninguém, você vai propor a punição do militar sem abrir a defesa final, porque não precisa mais colher, não tem mais provas a colher, tá joia? Agora, se no caso em tela você viu, né, que tem necessidade de audição de prova, ou necessidade de audição de testemunha, ou produção de prova, em decorrência lá do pedido, ou vislumbrado por você, que é um encarregado, você viu ali, ó, que diante só daquela defesa inicial, não tem elementos probatórios necessários nem para o arquivamento, ou seja, você não conseguiu foi uma situação de convicção, você não conseguiu construir os elementos de convicção para subsidiar uma possível decisão da autoridade competente, comandante. Né? Você ali não reuniu elementos de convicção ou para absolver ou para punir, mandar ali solicitar, sugerir a sanção. O que você precisa fazer? Você precisa colher mais testemunha, você precisa ouvir a galera, você precisa produzir mais provas. Laudo microestreamento balístico, você precisa ir lá no IML, você precisa lá colher o exame DNA, o ácido desribonucleico, exame de corpo de delito, ou seja, você precisa fazer a produção de novas provas. Aí, olha lá, então o que você tem que fazer a partir de agora, né? Você precisa fazer. Olha lá, então o que você vai fazer? Você vai ouvir as testemunhas, lembrando que nós temos as testemunhas, elas são numéricas, a regra, nós temos exceção, tá? A regra limita 3 testemunhas do processo, aquelas que, ou seja, já estão lá dentro do processo para esclarecer, que você, como encarregado, vai analisar, e 3 testemunhas da defesa. Essa é a regra, viu, gente? A professora pode ser mais? Pode, desde que seja motivado, tá joia? Desde que seja motivado, né? Nós temos aí as regras da SAD, que são aplicadas de maneira subsidiária às regras do PCD. E a SAD fala, se houver necessidade de audição de mais pessoas, pode, desde que seja devidamente motivado. Mas a regra, limitada no máximo de 3. 3 de defesa, 3 do processo. Bacana? Então, outra coisa, quem que você tem que ouvir primeiro? As defesas, a testemunha do processo ou da defesa do processo? Essa é a regra, tá? Pode ser o contrário? Pode, desde que seja motivado. Mas a regra é a testemunha do processo. Aquela que foi ali, ó, analisada por você. Então, o processo tem essa prioridade dessa audição de testemunha. Pode ser invertida? Pode, mas desde que seja motivado. Olha lá. O que você vai fazer? Então, você vai ouvir a testemunha. Professor, eu preciso notificar, eu preciso dar conhecimento ao comunicado que eu vou ouvir testemunha, claro. Porque se eu não notificar, pessoal, isso é regra do Poder Judiciário também. Isso aí eu estou violando a ampla defesa e o contraditório. Eu estou violando ali as regras do devido processo. Então, você tem que notificar o acusado para acompanhar a audição de testemunha. Ou ele vai acompanhar por meio do advogado, ou ele mesmo pode acompanhar. Tá joia? Então, no caso em tela, gente, ouvia testemunhas. Via de regra 3, primeiro, né, tanto do processo quanto do 3 do defesa. Lembrando que, via de regra, vou ouvir primeiro do processo, e em segundo, né, logo após, as indicadas pela defesa. E, lembrando, gente, eu tenho que notificar o acusado. Gente, olha que questão de prova. Eu já vi muita gente aqui, ó, inclusive, me ligar, né, para tirar dúvida, alunos, né, que estão graduados aí, que esqueceram de notificar o acusado. E aí, professor? Se você esquecer, gente, todos aqueles atos para frente são atos que devem ser desentranhados. Você tem que voltar novamente, notificar na garantia da ampla defesa e do contraditório e do devido processo. Então, gente, é muito importante, sempre, um bizu que eu passo aí, um macete para aos meus alunos, nesses mais de 10 anos que eu ministro essa temática, todos os atos, olha o bizu, hein? Olha o macete. Todos os atos que vocês produzirem no processo tem que levar o conhecimento do acusado, do comunicado, do sindicato. Nunca esqueço disso, tanto lá no PAD, no PADES, tanto na sindicância,
tanto no PCD. Ou seja, todos aqueles processos disciplinares, todos os atos que nós iremos produzir, necessários para a elucidação ali da autoria e materialidade transacional ou na situação criminal, no caso lá, né, tem que se ter notificação do acusado, senão viola direitos e garantias fundamentais, né, ora previsto aí na Constituição Federal. Bacana. Beleza. No caso interno, olha lá, então aqui, dando continuidade, ouvir testemunhas. Agora, inexistindo, ao final da apuração, olha lá, causa de justificação ou absolvição, deverá abrir nova vista ao comunicado para apresentação de razões de defesa final no prazo de 5 dias úteis. Está vendo, gente? Então, tanto na defesa inicial quanto na defesa final, são 5 dias úteis. Agora, se visualizou, nós temos aí a situação, né? Aqui, ó, eu ouvi a turma toda, beleza, eu ouvi as testemunhas. Se inexistindo, né, causa de justificação, absolvição, diante da coleta daquelas provas que eu tive, né? Eu ouvi a turma lá. E não tem causas que justifiquem a conduta daquele militar, vai abrir nova vista militar, no caso interno, no prazo de 5 dias úteis. Para lá. Depois, o que vai fazer? Elaborar, após o relatório sucinto, motivado, tipificando a transação, ou propor um arquivamento, né? Especificando a respectiva causa de justificação de absolvição. Então, aqui no caso interno, você vai produzir novas provas. Depois da defesa inicial, produziu prova. Mas você não viu ele causa de justificação e absolvição. A professora, eu vi causa de justificação e absolvição. Aí você vai o quê? Propor a defesa, você vai propor o arquivamento sem abrir defesa final. Senão não vai ter defesa final. Agora, se no caso você viu ali que não tem causa de justificativa, né, naquela transação, que pode ali ter uma sanção disciplinar, você vai abrir vista para a defesa final. Então, gente, olha que interessante. Outro ponto importante que eu quero destacar. Toda vez que o encarregado ele produzir qualquer documento, o último documento, preste atenção que eu vou falar isso em questão de prova, hein? O último documento que antecede o relatório do encarregado é a defesa final. Se você produzir uma nova prova depois da defesa final, você tem que abrir nova vista, abrir nova rede, né, novo tempo de abertura de vista final ao comunicado. Então, isso é importante demais. Acontece muitas vezes o militar errar nesse sentido. O militar está apurando, né? Abriu a defesa inicial, beleza, pegou da alegação, ouviu testemunha, colheu prova, aí você abriu defesa final, beleza. Aí o que você tem que fazer agora? Olha lá, tá aqui, ó, relatório, elaborando após a defesa final, relatório. Mas e o que faz o militar? O militar, ele pega mais uma prova, ele anexa mais um documento. Aí, depois da defesa final, ele anexa um documento. E aí? Faz o relatório? Não faz o relatório. Abre vista novamente ao militar comunicado. Então, gente, a defesa final é o último documento produzido antes do relatório final. Por quê? Porque a situação aqui, a situação é aquilo que eu acabei de dizer, vai responder o quê? Violação da ampla defesa e do contraditório. Todas as provas que estão no processo, gente, tem que ter conhecimento ou comunicado. O comunicado tem que saber tudo o que está acontecendo no processo. Se ele não for notificado e o último ato não for a defesa final, esse processo ele se torna nulo. Então, você, enquanto encarregado, tem que tomar conhecimento disso. Se você produziu a rede final, você recebeu a rede final do comunicado, beleza. O que você vai fazer agora? Relatório motivando arquivamento ou a sanção do militar. Se você produziu um novo documento depois da rede final, pessoal, você tem que abrir nova vista militar. Olha que interessante. Então, não esqueçam disso. Isso aqui, gente, eu vejo aí alguns militares tomando desígnio disso aí, ó. Por quê? Pega a defesa final e pega mais uma prova. Colhe mais um documento lá e coloca lá no processo e faz um relatório conclusivo ao comandante. Não. Isso é causa de nulidade. Porque eu estou violando o quê? A ampla defesa e o contraditório. Todos os atos do processo têm que ser levados ao conhecimento do comunicado. Senão, estou violando direitos e preceitos fundamentais. Tá joia? C. Existindo ao final da apuração, olha lá, alguma causa de justificação de absolvição, sem abrir vista ao comunicado, vai produzir relatório, final, sucinto, motivado, propor um arquivamento. Então, você abriu vista inicial, ele te entregou a defesa inicial. Você colheu as provas, testemunha, prova material.
e você viu ali que tinha causa de justificação e absolução. Não precisa abrir vista? Não precisa abrir vista. Eu já vi isso também, muita gente tem dúvida. Eu ouvi testemunhas, eu peguei documentos. Eu tenho que abrir vista, abertura de vista final, tá? Final? Não precisa. Você pode ali já fazer o relatório com as provas que você colheu, propondo o arquivamento dos autos. Né? Você vai propor ao comandante, a autoridade competente, o arquivamento dos autos, sem abrir vista comunicado, sem abrir a vista final. Tá? No caso interno, se tiver ali a autoria e materialidade. Tá joia? Bacana? Sem estresse? Então vamos lá. Pessoal, deixe-me fazer aqui um adendo com vocês aí. Nós temos aí o 844. Gente, tranquilo até aí. Eu vou fazer o seguinte, né? Vou esclarecer as dúvidas, para não ficar muita dúvida aí, né? Aqui. E para a gente dar esse intervalinho, beber uma água, porque é muita matéria, muito conhecimento aí novo, principalmente quem nunca mexeu, né, com o processo, né, com o devido processo legal. Tá joia? Então, vamos esclarecer, então, as dúvidas aqui, e para a gente dar prosseguimento à nossa matéria, senão, né, nós não estamos buscando conhecimento. Aí vamos começar devagarzinho. Aí o militar aqui perguntou, professor, para quem é instaurado a LI, se já tem um RIP, né? A LI, pessoal, a LI, levantamento inicial, geralmente é realizado por agência de inteligência, né? Nós temos a EP2, a Corregedoria, DINT, né? Pela atividade de inteligência, a LI, levantamento inicial, que vem dar subsídio, né? Aqueles documentos, por exemplo, uma denúncia anônima. Geralmente o LI, ela é apurada, ela é realizada em questões apócrifas, denúncias anônimas. Por exemplo, lá, manda lá um militar da inteligência fazer aquele levantamento inicial, né? Então, ou seja, tem uma denúncia anônima que o militar pode colocar a conduta, em vez de instaurar um RIP, mas questões mais sigilosas, determina um LI. Então, são questões um pouco diferentes. Então, LI, questões mais de inteligência lá, que é mais um sigilo, um cuidado, principalmente denúncias anônimas ou denúncias apócrifas, né? São aquelas sem identificação, né? Que é da população. Professor, temos um trabalho de elaborar, o senhor poderia posteriormente fazer um passo a passo, rapidamente, quando for terminar o raciocínio? Vamos sim. Vamos fazer o passo a passo. Eu coloquei aqui nos últimos slides, gente, todos os termos, né, principalmente os termos, né, mais importantes da elaboração de um PCD. Está aqui, tá? No próximo bloco aí, nós vamos trabalhar um pouco nos termos. Nós vamos pegar lá a comunicação disciplinar, o termo de processo, o termo de abertura de vista, tá? Inclusive, eu até mandei um modelinho para vocês aí, viu, pessoal? Tem um modelinho aí do termo de abertura, todos os termos mais importantes, né? O TAV, o termo de declaração, relatório, o ofício de encaminhamento, tá joia? Processo de queixa, artigo 55 do mapa, quem sai, superior ou subordinado? Aí, no caso, a queixa disciplinar, gente, é diferente, é o contrário, né? Queixa disciplinar é quando há um ato irregular ou injusto praticado por superior em relação, em detrimento do particular, do subordinado, né? Então, a queixa já é o contrário, a comunicação disciplinar superior para o subordinado. A queixa de subordinado em relação ao superior quando ele pratica algo irregular ou injusto. Ou temos também um relatório reservado quando há o superior hierárquico pratica um ato que viola a legalidade e a moralidade, né? Tranquilo? Aqui eu estou respondendo um por um aqui, gente, para a gente dar prosseguimento, tá joia? Caso o chefe direto acusado não autorize a participar da audiência de testemunhas, caso o chefe direto acusado não autorize a participação da audição de testemunha por estado de serviço, ou seja, anulação, né? Aqui pode gerar anulação, porque pode estar violando a ampla defesa contraditória. O militar perguntou, caso o chefe direto do acusado não autorize participar da audição de testemunha por estado de serviço, enseja anulação? Pode ensejar, né? Porque está violando a ampla defesa contraditória. Tá joia? Todas as notificações são permitidas por meio de PA ou meio eletrônico? Sim. Desde que interessante, olha interessante, a militar perguntar, pode ser por meio eletrônico? A notificação? Pode. Mas desde que você, enquanto encarregado, verifique se ele visualizou a mensagem. A partir do momento que ele visualizou a mensagem, a gente tem lá verdinho, né? Fica verdinho que ele leu, opa, está notificado. Tá? O PA, o processo meio, ele é um meio institucional. Né? O processo eletrônico nosso, a intranet, ele é um meio formal institucional. Então, você notificou o militar para ele comparecer na audição, é obrigado, né? Você não corre crime de desobediência no caso interno, tá joia? Tem que ser, ele é, então, considerado como um meio formal, um meio eletrônico. Mas lembrando que você encarregado, gente, você enquanto encarregado, você tem que ir lá, você tem que colocar lá, visualizar que ele leu. Agora, se ele não leu, ele ali, ó, ele pode justificar que, no caso, ele tomou conhecimento. Então, o que você tem que fazer? Aqui, ó, liga para ele e fala, irmão,
aí o PA para que você compareça à unidade, para que você seja aí ouvido. Aí, nesse momento, ele visualizou ali, ele está devidamente notificado. Tá joia? O que ocorre se a autoridade competente não designar o encarregado no prazo de 10 dias úteis ou o que pode acontecer? Roosevelt, presidente da República dos Estados Unidos. Roosevelt perguntou, né? O que ocorre se a autoridade competente não designar o encarregado no prazo de 10 dias úteis? Ou seja, na via de regra, nós temos o prazo de 10 dias úteis, nós temos competência normativa, né? Caso em tela haja o descumprimento, né? Caso haja o descumprimento, tem as sanções disciplinares também por aquela autoridade. Né? Lembrando que nós temos sempre uma autoridade hierarquicamente superior. Tá joia? Wallace Jardel, o que determina objetivamente qual é o procedimento administrativo adequado de apuração entre PCD e SAD? Meu irmão, interessante, nós temos essa celeuma, né? Geralmente, o PCD ali, nós temos ali o militar, ele visualizou, ele presenciou ou tomou conhecimento de uma irregularidade, PCD, né? PCD. Agora, precisa ele analisar, eu preciso averiguar, né? De fato, a autoria, e eu tenho ali, por exemplo, eu tenho uma certa autoria e materialidade, né? Mas precisa ter uma coisa mais robusta, mais técnica, mais detalhada, instaurar-se uma SAD, né? Então, nós temos esse critério, que a SAD, ele traz um critério maior, né, de abrangência para elucidação dos fatos, né? É um processo que tem mais condições de esclarecer os fatos, né, que praticado por militar, né? Então, a SAD tem esse caráter maior, né, mais genérico, abstrato de elucidação. Tá joia? Pessoal, tranquilo até aí? Alguma pergunta mais? Gente, está claro o nosso estudo aí, o pessoal está gostando aí da nossa aula aí, está ficando claro o objetivo técnico, nós estamos fazendo esse recorte epistemológico, exegético e hermenêutico dentro do estudo aí de mapa, código de ética. Estamos falando da Constituição, estamos trabalhando normas internacionais de direitos humanos, né? Importante destacar para você, agente da lei, futuro sargento da instituição, né? Os graduados também estão fazendo a prova de IAP, nossos alunos do CFS, HO, né? Sejam todos muito bem-vindos. Gente, vamos dar uma paradinha, beber uma água, dar aquela respirada e nós vamos voltar, vou voltar e nós vamos finalizar a aula, eu vou finalizar os artigos, né? E vamos trabalhar alguns termos, algumas peças do processo de comunicação disciplinar. E sei que muita gente aí está pedindo, professor, trabalha com a gente aí as peças, vamos trabalhar lá ao termo de abertura de vista, vou mostrar para vocês a comunicação disciplinar, vou mostrar para vocês lá o processo de comunicação disciplinar, o termo de abertura de vista, audição de testemunha, notificação para o militar, comparecer também no caso em tela. Tá joia? Pessoal, tranquilinho, vamos dar um intervalinho, em 5 minutinhos aí a gente volta para finalizar o nosso conteúdo. Lembrando, gente, que o WM Concursos, o nosso objetivo é a sua aprovação. Bacana? Valeu! 5 minutinhos a gente volta, pessoal.